O longo caminho. No Conselho de Argland. O Lorde Dragão Platina estava ao lado de seu igual, o Lorde Dragão Obsidiano. Na frente deles estavam seus pares no conselho. Assim que retornaram, uma convocação urgente foi enviada a todos os membros do conselho para retornarem para o relatório do que eles haviam encontrado, tanto oficial quanto extraoficialmente. Passamos uma semana na cidade, disse o Lorde Dragão Platina, e encontrei um mundo de espanto. Em minha capacidade oficial, eu estava presente quando acidentalmente descobriu quão longe o Rei Feiticeiro irá por seus servos. Um deles desapareceu, um humano comum, e para isso ele lançou um exército. Eu visitei sua cidade, e descobri que ele é amplamente adorado como um deus, enquanto outros templos permanecem abertos. Seus membros declinam não por causa da opressão, mas sim porque as pessoas o veem como um deus mais do que as divindades silenciosas e ausentes de antigamente. Eles o adoram de muitas maneiras, mas para eles a adoração é um ato de reflexão sobre sua moral, e um apelo decisivo à ação. Eles adoram através do serviço aos seus semelhantes, e não fazem, nem toleram, distinção entre humanos, e demi-humanos, ou mesmo humanos, e heteromorfos. Ele incentivou a educação, e molda as mentes das crianças para pensarem criativamente, e recompensa a inovação com sucesso e status. Seus administradores são incorruptíveis, e seus métodos são justos. Acredito nele quando ele diz que não odeia a vida, que tem poder suficiente para trazer a morte onde quiser, mas opta por não fazê-lo. Embora eu gostaria de saber mais sobre ele pessoalmente, a partir de uma observação distante, ele é um rei com quem podemos lidar. Portanto, recomendo expandir as nossas relações comerciais com ele, e que, como nação amiga neutra na guerra, o apoiemos passivamente, vendendo minerais a preços baixos aos anões, e fornecendo um desconto em tempo de guerra nas matérias-primas ao seu país. Isso produziu alguns murmúrios entre seus colegas. O Lorde Dragão Verme falou: isso é generoso, mas se compensarmos os comerciantes pela perda, como isso afetará nosso orçamento? Podemos pagar. Então o Lorde Dragão Obsidiano falou: uma pergunta melhor é: podemos nos dar ao luxo de não fazer isso? Enquanto eu estava lá oficialmente, agi de maneira sutil, sem me anunciar, procurei por um ponto fraco, e não consegui encontrar um. Procurei a pobreza, e descobri que uma miríade de programas foram criados para ajudar os pobres a escapar das suas condições. Ele pagou para que os seus filhos frequentassem a escola, e aprendessem a ler, e a escrever, entre outras coisas, para que não ficassem presos à pobreza. Nos campos, os desempregados recebiam um subsídio para evitar a necessidade de recorrer ao crime para permanecerem vivos, e isso estava vinculado a uma concessão de terras, treinamento profissional, e programa de localização de emprego para que pudessem aprender uma habilidade, possuir uma fazenda, e encontrar um trabalho honesto. Os brinquedos que trouxemos são maravilhas de trabalho mágico, e ele promove isso extensivamente. Sim, haverá um custo para favorecer sua nação, pelo menos para o orçamento, mas o custo maior é não fazer nada, e ser ignorado ou pior, considerado pouco amigável. Ele luta contra um inimigo comum nosso, e se esquecermos isso, então podemos também esquecer o terreno comum. Embora devamos manter firmemente a nossa independência, expandir o nosso relacionamento com a sua nação também não pode ser uma má ideia. Pense na sua vitória. Se ele alcançar todos os seus objetivos, ele controlará todas as terras da teocracia Slane. O reino dracônico não permanecerá independente por muito tempo, e a rainha do reino sagrado de Robles só terá seu trono porque ele a colocou lá. Ele governará a maior parte do mundo, e estaremos entre seus últimos vizinhos independentes. Você quer ser uma nação irmã para isso? Ou uma rival? Ele perguntou. Foi uma pergunta difícil, e foi recebida com um longo silêncio. Os votos sobre os termos comerciais, e descontos, e a generosidade do tempo de guerra para com o rei feiticeiro prevaleceram facilmente, e os termos foram acertados facilmente, e despachados por mensageiro, com a confiança de que fizeram a escolha certa. Fora de parte. Scanna era toda sorrisos ao sair pelo portão. Ela tinha 7.000 soldados atrás dela. Muitos deles passaram por treinamento guiado por elites como Sebas ou Cocytus, treinados em Nazarick pela administração de Robel e Gil Crestres, e estavam equipados com o melhor equipamento criado em runas que os anões poderiam fazer.
Montando em montarias mortas-vivas levantadas a partir de incontáveis pergaminhos, e usadas em cavalos mortos baratos, essas montarias invocadas não desapareciam, não sentiam dor, não se cansavam, não sentiam fome ou sede, e não sentiam medo, e eram muito mais fortes do que os seus homólogos vivos. Deixar Neia para trás foi difícil, mas Skana estava sorrindo porque se sentia invencível, como se não pudesse perder, e seu espírito de vitória era contagiante, embora também fosse compartilhado de forma independente pelos lutadores competentes que cavalgaram com ela. Eles aprenderam a lutar em um reino dos deuses. E foram equipados de uma forma que aqueles veteranos da guerra contra Jaldabaoth só poderiam sonhar. Era uma sensação de outro mundo, com as armaduras e capas pretas, as espadas finamente feitas. Eles pareciam leves como o ar, fortes como gigantes, enérgicos como potros correndo soltos. Foi uma sensação inebriante, mas eles não estavam saindo para enfrentar o exército que sabiam que estava a caminho, mas sim tinham outro objetivo. Saíram da cidade, e começaram a dar voltas ao redor dela, comeram o chão como fogo comeu grama seca com ventos fortes. Skana inclinou-se enquanto galopavam, não havia necessidade de poupar as incansáveis montarias, e gradualmente começaram a se separar. Primeiro houve a remoção dos batedores, eles precisavam privar o rei Astraca de seus olhos e ouvidos, então eles se separaram em grupos de 20, cavalgando para o campo enquanto as milícias da aldeia reuniam suas forças sob o comando de Gustave Montagne. Depois de algumas horas separando pequenos grupos, restavam 5.000 cavaleiros, e estes tinham outra tarefa. Skana sabia que um exército não marcha se não tiverem energia, então eles não poderiam marchar se não pudessem comer, então ela foi encarregada de invadir os depósitos de suprimentos e caravanas de alimentos. Um soldado sem comida já está fora da luta. Se a luta estiver a dias de distância. Não demorou muito para encontrar o primeiro. Uma das cidades de apoio de Astraca. Quando chegaram, os portões estavam fechados, e havia soldados vigiando as muralhas. Ela ordenou que seus 5.000 parassem, e eles se posicionaram contra a cidade em uma linha intimidadoramente perfeita. Eles permaneceram imóveis como estátuas de pedra, enquanto nas paredes suas lanças balançavam, e mesmo à distância, ficou claro que aqueles no defensiva estavam com medo. Skana levantou uma bandeira branca, e se aproximou da cidade. Quem fala por vocês? Ela perguntou. Um homem de aparência dura apareceu no espaço acima do portão. Sim, sou Tacra, governador militar da cidade de Lampioli. Você abrirá seus portões, e se renderá. Skana gritou. Nunca, ele disse. Não permitirei que minha cidade seja queimada. Ele gritou de volta. Nem desejo queimar sua cidade. Skana gritou em resposta. Não permitirei que minha cidade seja saqueada. Ele gritou de volta. Eu não quero saquear sua cidade. Ela gritou. Então o que você quer? Ele gritou confuso. De acordo com o acordo do nosso Deus com o seu rei, a destruição intencional de todas as propriedades dos cidadãos é um crime grave, na nossa fé, pois desafia a justiça decretada pelo nosso Deus, também é um pecado, portanto devo evitar toda destruição desnecessária. No entanto, não posso permitir que seu suprimento militar continue fluindo para o rei Astraca. Se eu precisar passar por todos vocês para chegar até lá, então não tenho escolha. Mas, se vocês se renderem, posso poupar cada um de seus soldados, posso garantir suas vidas, e juro em nome do meu Deus. Ainzoalgon, o rei feiticeiro, minha rainha, rainha Calca, e minha amada, Neia Baraja, que a única coisa a cair serão os lugares responsáveis por fornecer o falso rei contra nós. Agora, o que você diz? Ela perguntou. Ele parecia hesitante. Você tem talvez 500 homens armados ao seu lado na sua frente, você tem talvez 7.000 homens, mulheres e crianças atrás de você, e eu tenho 5.000 guerreiros veteranos com equipamento encantado atrás de mim. Não morra por nada. Ela gritou apaixonadamente. Ela olhou por cima das paredes, elas eram baixas, apenas cerca de 2,5 metros de altura, seria fácil montar os cavalos até as paredes, e usá-los para pular o resto do caminho, ou mesmo para um homem subir por outro, com 2 ajudando-o. Ela balançou a cabeça com pesar, e olhou por cima do ombro. Desembainhar arcos. Prepare-se para atirar. Ela gritou. Arcos surgiram, e flechas foram posicionadas em um único movimento. 5.000 vezes atrás. Forme fileiras duplas.
A linha começou a se estender por toda a extensão do muro, agora era impossível defender tudo. Takra vacilou, mas o medo do fracasso era maior que o medo da morte. Arcos! Puxem, e soltem! Não perca tempo mirando, apenas atire. Ele gritou, e mergulhou para se proteger. A troca de flechas foi breve, os arqueiros da Justiça Negra superavam em número os que estavam nas paredes em bem mais de 10 para 1, mesmo com a proteção das paredes. Arcos encantados com símbolos rúnicos eram muito melhores do que a simples massa de teixo produzida para guardas mal pagos. Foi, à sua maneira, inspirador ver a força de guarda desesperadamente em menor número tentar deter a força consideravelmente maior. Mas não valia muito, e as pessoas caíam da parede como moscas. Primeira fileira. Avance, e suba a parede. Scanna gritou. Segunda fileira. Fogo de cobertura. Cessar nos pontos de ruptura. O avanço foi rápido, e grande, e o punhado de soldados que tentaram resistir foram abatidos por flechas ou morreram rapidamente quando tentaram defender sua posição contra um número esmagador. Qualquer um que eles retivessem apenas teve que esperar até que alguém suba a parede de um lado ou de outro, e então será superado. Takra desembainhou sua espada, e defendeu o portão trancado, mas contra 3 lutadores da Justiça Negra, ele foi rapidamente cortado, e ficou sangrando no paralelepípedo dentro do portão, enquanto 4 membros da Justiça Negra o abriram. O fogo das flechas terminou, Scanna entrou, as pessoas da cidade se esconderam em suas casas, fazendo parecer que a cidade estava deserta. Alguém tirou o corpo de Takra do caminho, e o cavalo morto-vivo simplesmente passou por uma poça de sangue. Ela foi seguida por membros de seu exército movendo-se 4 lado a lado atrás dela. Arrume os arcos. Espadas prontas. Ela gritou, e 5.000 espadas sendo desembainhadas de uma só vez criaram um som, e tanto, som suficiente para manter a maioria dos camponeses dentro de suas casas. Havia um objetivo, e sob disciplina férrea, eles mantiveram seu curso. Um grande armazém perto do posto da guarnição, construído em madeira, não era uma grande estrutura, mas continha comida suficiente para alimentar milhares de pessoas por pelo menos um dia. Havia cerca de 1 dúzia de guardas que permaneceram para defender a estrutura, mas ao ver tantos avançando sobre eles, eles largaram as espadas, ajoelharam-se, e levantaram as mãos. Nós nos rendemos. Então, por favor, não nos machuque. Eles gritaram, o medo gravado em seus rostos. Hoje você vive, por decreto do nosso Deus, estamos proibidos de tirar a vida daqueles que não se opõem a nós. Vá até o portão, verifique seus feridos, e veja-os curados, avise-os para não se oporem novamente a nós. Scanna disse ameaçadoramente. Eles correram o mais rápido que puderam. Scanna se aproximou do portão com a espada em punho, e o abriu com um chute. Ela entrou, e descobriu que sim, havia comida em abundância ali, exatamente como ela esperava. Ela voltou. Preciso de 500 homens. Ela retrucou. Esvazie este armazém, distribua meio saco de grãos para cada cidadão desta cidade, homem, mulher e criança, informe a cada um que partiremos depois disso. Não leve nada, não compre nada. E absolutamente nenhuma destruição. Se eu descobrir que alguém roubou um chapéu, vou vê-los enforcados. Toda a comida restante no armazém vai para Prarte, preciso de 12 homens, para carregar os carrinhos de suprimentos militares, e leva-los de volta. Siga nossa linha de marcha planejada para se reconectar conosco depois. As ordens foram rapidamente cumpridas, e quando o armazém ficou vazio, isto podemos queimar. Ela gritou, e em poucos minutos, observando as chamas subirem, ela se perguntou se alguém do povo de Astraca poderia ver isso. Ela esperava que sim. Ela sentiu um sorriso malicioso em seu rosto, isso não passava de uma escaramuça, mas mesmo assim foi um golpe. Em Prarte. Neia examinou as listas de suprimentos, as fileiras de soldados continuaram a crescer, assim como os suprimentos de alimentos e grãos que estavam chegando, mas logo ela descobriria que a mudança, e mais importante, os traidores eram um possível problema. Ela sabia pelos livros da biblioteca de Nazari que a maioria dos cercos foram perdidos por dentro. Ela se lembrou da cidade impossível de Bizâncio que caiu porque um idiota se esqueceu de trancar uma porta, e permitiu que uma tribo chamada otomanos contornasse as defesas da cidade. Essa foi uma poderosa palma facial. Foi apenas um pouco melhor do que se alguém tivesse aberto para eles.
Ela precisava de uma maneira de descobrir potenciais traidores, tinha que haver alguma maneira de fazer isso de forma confiável. O Burns. A Straca caminhava na fila de soldados, eles eram um grupo disciplinado, alguns haviam saído ontem, mas aqui estava outra divisão, orgulhosa, forte, bem treinada, com armaduras reluzentes que o faziam sorrir de satisfação, bons soldados feitos para governar bem, e ele estava confiante de que os seus estavam entre os melhores do mundo agora. A cultura marcial do Reino Sagrado não diminuiu ao longo dos anos, e ele era um membro orgulhoso dessa linha de grandeza. Sim, tudo iria dar certo. Ele foi para a frente, hora de um pouco de encorajamento. Soldados, hoje vocês saem para lutar por seu rei, por sua nação, por seus deuses. Vocês saem para lutar contra os servos dos mortos-vivos, e sua falsa rainha. Vocês saem para lutar por sua glória, e sua honra, e para criarem um nome eterno para si mesmos, gravados na história para sempre. Sirvam com honra, quebrem aqueles que quebrariam nossos caminhos, e faremos a nação que merecemos. Ele gritou, e ergueu a espada. Astraca! 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 Eles gritaram de volta com suas próprias espadas, e lanças levantadas. O rei Astraca tinha um sorriso muito malicioso, e, por alguma razão, sua mente voltou para o cadáver do rio que ele havia eliminado. Ele se perguntou quanto do corpo dela restava agora, não muito. Ele tinha certeza disso, ainda irritava um pouco a consciência dele. Mas só um pouquinho, afinal. Ela era apenas uma camponesa, e quem realmente se importava pessoalmente com o que acontecia quando um daqueles animais morria? Na formação de Gustav. Temos nossas ordens. Ele disse. Devemos vigiar o muro da fronteira, e quando Remédios o cruzar com seu exército, não devemos nos engajar, devemos observar, e continuar a reunir nossas forças. O soldado na frente dele suspirou. Mas senhor, ela queimou minha aldeia, ela matou meus pais. Como faço para não fazer nada? Ele disse com angústia. Gustav suspirou, mantendo sua espada embainhada. Soldado, ouça-me, a chance virá de enfrentá-la, mas não estamos lutando por nós mesmos ou por nossa vingança pessoal, não importa o quão justificável, estamos lutando para vencer uma guerra. Nós observamos, reportamos, esperamos a ordem de ataque, e continuamos a reunir forças. Você quer atacá-la, e falhar, ou ter sucesso? Ele perguntou. O soldado parecia taciturno. Sucesso. O mesmo aqui. Não jogamos vidas fora como se fosse pó, lutamos para vencer. Se você quer morrer por nada, você está no lugar errado. Gustav disse com firmeza. Sim, senhor. O soldado disse. Posso pelo menos ser voluntário para a expedição de reconhecimento, posso pelo menos desempenhar um papel maior em derrubá-la. Isso você pode fazer. Gustav disse, e o soldado iluminou-se alegremente. Distraidamente, Gustav desejou que todos os problemas fossem resolvidos com tanta facilidade. Sul da Vila de Carne. A General Eyre montou seu cavalo à frente de um exército. Seus goblins eram realmente uma visão feroz, mas era tão surreal ver humanos, goblins, ogros, anões, e outros marchando em uníssono em direção à fronteira com a teocracia Slane. Ela estudou muito em Nazarick, o estrategista Goblin ajudou imensamente, os cenários de treinamento, as simulações, os testes, aprendendo logística, e ordens, e exercícios militares. O tempo em que ela era uma camponesa analfabeta fugindo de um par dos cavaleiros com sua irmã mais nova parecia tão distante agora. Agora ela era líder de uma grande população, e comandante militar, esposa do maior alquimista do mundo conhecido, educada, alfabetizada, capaz de pensar e agir de forma dinâmica, e executar tarefas que outrora pareciam a magia da nobreza. Parecia que era a primeira oportunidade verdadeira de retribuir a gentileza do lançador de magia que salvou todas as suas vidas. Ela respirou fundo, esta foi a coisa mais importante que ela já fez, talvez a coisa mais importante que ela faria. Em toda a sua juventude, tudo o que ela conheceu foi a colheita, mas agora isso era algo novo, mas muito familiar. Ela estaria colhendo vidas, uma colheita sangrenta que mudaria o estado do mundo para sempre. Norte das planícies Katze. O general Nimble cavalgou ao lado do imperador Girkniv. Eles marchavam com 60.000 soldados, seu objetivo. Irrantel, a cidade do rei feiticeiro que se tornou sua capital administrativa,
e uma das capitais comerciais do mundo. Se o rei feiticeiro estivesse certo, então dentro de algumas semanas, talvez antes, a guerra civil estaria em Restise, e se havia algo que o imperador não fazia mais, era duvidar que o rei feiticeiro estivesse certo. O que você está pensando, General Nimble? O imperador perguntou. Como tudo isso é bizarro. Já vi muitas coisas, vi o massacre nas planícies Katsi, mas imaginar-nos entrando em Irrantel como seus defensores contra uma invasão que ainda não aconteceu? Eu não sei o que dizer. Jirkniv riu. Bem, eu não culpo você, mas esse é o mundo agora, tudo vai mudar, e olhe desta forma. Estamos dentro da roda, e ajudando-a a girar, aqueles veremos que estão fora da roda, e ela vai esmagá-los enquanto rola para frente sem parar. O general Nimble acenou com a cabeça. Bem, pelo menos é bom saber que vamos vencer. É sim. Jirkniv respondeu, e eles cavalgaram em silêncio pelo resto do dia, exceto pelo barulho constante de pés blindados pisando. General Zariuzu. Era estranho liderar anões, e coagoas, bem como homens lagarto, e homens rãs. Mas era melhor liderá-los todos do que lutar contra todos eles, e eles foram para as montanhas dos anões a sério, eles se uniriam às unidades anãs. E se concentrariam em proteger quaisquer passagens nas montanhas. Se tivessem sorte, ninguém em Restise seria inteligente o suficiente para pensar em atacar o Império pelas montanhas, mas Zariuzu lembrou-se do que aprendeu na biblioteca de Nazarick. Só estamos seguros contra a derrota quando estamos preparados contra o ataque. E assim eles protegeriam as passagens, manteriam-nas firmes, e os engenheiros anões trabalhariam para construir defesas que os protegessem contra possíveis ataques. Foi uma tarefa grande, e de vital importância. Zariuzu se perguntou se deveria ter sentido ressentimento. Afinal de contas, o rei feiticeiro matou alguns de seu povo, conquistou, e os subjugou. Ainda assim, ele não tinha sido injusto no seu governo, na verdade o seu povo estava a prosperar mais do que nunca, o seu número aumentava rapidamente, e a sua infraestrutura estava a expandir-se para permitir mais, tinham parado de lutar para viver apenas no dia a dia, e tinham começado a considerarem-se um povo com futuro. O comércio com os homens-sapos beneficiou ambos os grupos. E entre a engenharia dos anões, e a mineração dos coagoas, as estradas, e as pisciculturas alimentavam-nos cada vez mais, e ligavam-nos cada vez mais firmemente a um mundo mais vasto, tinham benefícios cada vez maiores, mercadores agora apareciam de lugares tão distantes quanto o Império, e até mesmo o Reino Dracônico, trazendo novos produtos, e novas ideias. No final, acabou por ser uma coisa boa, por isso ele ignorou o ressentimento persistente dos derrotados, e voltou a sua atenção para a promoção da sua grandeza sob um governo justo. Nas colinas Abelion. Leinas Rockbruise lutou para manter seu senso de realidade enquanto olhava para as fileiras de demi-humanos e mortos-vivos. Havia 20.000 demi-humanos e milhares de mortos-vivos na frente dela, e aqui ela era o general deles. Havia nagas, spriggans, comedores de pedra, e muitas outras espécies. Não estava nem perto do enorme exército que esteve reunido sob Jaldabalt. Mas as baixas foram tão altas que grande parte de sua população foi exterminada. Mas agora aqui estavam eles em número suficiente, mesmo que não pudessem lutar e vencer, eles poderiam lutar e atrasar. Seus batedores relataram que um grande número de forças da teocracia, exércitos élficos e legalistas de Astracan estavam vindo para as colinas Abelion de ambos os lados. Os demi-humanos agora sentiam o que os humanos deveriam ter sentido, anos antes, quando foram invadidos por Jaldabalt. Agora era a vez deles. Mas eles não estavam sem aliados. Ela sabia pela comunicação com Gil Crestres e Robel que os combatentes da Justiça Negra estavam se reunindo aos milhares para defender o avanço nas colinas Abelion, e a ironia de sua dependência dos humanos para sua segurança não foi perdido para eles. Isso lhe deixou mais liberdade para se defender contra a frente oriental, mas ela tinha poucas esperanças de uma vitória a longo prazo sem reforço. Nazarick. Áreas de colheita. Olazir Dark Aililial estava com muitas dores. Isso era uma coisa normal para ele, ser esfolado repetidas vezes, toda vez que o suprimento de pergaminhos acabava. Ou toda vez que ele se curava naturalmente. Quando isso acontecia, ele acabava perdendo pele e escamas para um demônio muito poderoso para desafiar. No final,
Pode-se dizer que ele entrou em um estado quebrado que nenhum dragão jamais esteve. Ele não tinha mais vontade de resistir, não tinha mais vontade de revidar, e invejou Eigemal, que teve o bom senso de se submeter voluntariamente. Agora ele estava olhando para o rosto daquele que o matou com facilidade, Ain Zoalgon. Eu vim aqui para fazer uma oferta a você, Olazir Dark, você pode me ouvir? Ains perguntou razoavelmente. Isso envolve o fim da dor? Ele perguntou desesperadamente. Sim. Ains respondeu. Diga-me, por favor, eu imploro que você me diga. Ele disse com os olhos arregalados enquanto permanecia imóvel, incapaz de se mover sob a força das correntes que o prendiam. Agora estou entrando em uma guerra para mudar este mundo para sempre, e apesar de ser tão fraco quanto uma formiga perto de mim, você é forte comparado a muitos neste mundo, e eu usaria essa força para salvar muitas vidas. Ains respondeu. Como? Olazir Dark disse. Você lutará por mim, carregará guerreiros, suprimentos, e lutará pessoalmente contra meus inimigos, mostrará a eles o poder do reino feiticeiro, e ajudará na minha vitória. Para mim, você não será mais um prisioneiro como é, sua sentença terminará, e a esfola será feita sem qualquer dor. Você tem o direito de recusar minha oferta, mas eu não o faria, se estivesse em sua posição. Como bônus, se você servir bem, apagarei a memória da sua tortura, só lhe restará a memória de que você sabe que é melhor me servir. Ains respondeu. O que meu clã disse? Ele perguntou. Todos eles estão dispostos a se render, assim como os outros dragões, e os gigantes de gelo que você uma vez chamou de inimigos. Faça como eu ordenei, e você poderá ver sua montanha novamente, você será pago por seu trabalho, e por sua pele, sua tentativa por tirar minha vida será perdoada, e você protegerá os anões contra quaisquer ameaças, com o tempo você terá uma vida melhor, e mais riqueza do que jamais sonhou. Ou, se preferir, Ains deu um passo para o lado, e Olazir Dark viu Demiurgo. E ao lado dele, uma mulher alada com chifres de alguma outra espécie que ele não conhecia, que tinha garras muito afiadas, e olhos cheios de sede de sangue, e um sorriso alegre. Você já conhece o Demiurgo, essa é a Vanisa. Ela tem um talento musical, e quer muito testar isso em você. Demiurgo contou a ela tudo sobre sua voz para cantar, então ela está perfeitamente confortável com você dizendo não. Então, qual é a sua resposta? Ains perguntou. Eu aceito sua oferta, minha respiração, minhas escamas, minhas garras, minhas asas são suas, apenas remova de minha memória do tormento, conceda-me o que você ofereceu, e seus inimigos congelarão ou sangrarão até que não existam mais. Mas peço mais uma pequena coisa, antes que minhas memórias se apaguem, deixe-me ver meu filho mais velho, e dizer-lhe que ele estava certo sobre o poder do conhecimento, é por isso que ele está lá fora. E eu estou aqui, pela minha própria arrogância tola. Olazir Dark disse, notando o olhar de decepção de Vanisa com presas afiadas. Excelente. Ains disse. Solte-o. Agora venha Vanisa, há alguém que você precisa ver, ou melhor, alguém que tem algo a dizer para você, e outra coisa que devemos fazer. Ela parecia desapontada, mas bateu as asas suavemente, e voou atrás dele com apenas um beicinho. Prisão de Kami Miyako. Clem ficou ali lendo outro livro quando a princesa Renner passou pelo portal novamente. Ele nunca sabia quando ela iria entrar ou sair, mas era sempre emocionante quando ela o fazia. Eles jantaram juntos, conversaram, e ela o contou sobre as últimas novidades. Clem, isso vai acontecer, a facção nobre está em movimento, eles estão sob a liderança de um nobre de baixo escalão chamado Philip. Eu o conheci, ele é um incompetente egoísta, e desagradável, e sorridente. Mas não se preocupe, está tudo sob controle, talvez eu não consiga voltar por um tempo já que tenho um papel a desempenhar, mas essa guerra não vai durar, o rei feiticeiro vai deixar tudo melhor do que era antes de tudo isso começar, o pai será vingado, e você estará livre, você consegue aguentar só mais um pouco? Ela perguntou. Por você eu carregaria a chama do dragão. Clem disse com convicção férrea. Bom, apenas seja paciente. Ela disse. Tenho que ir, mas esta visita rápida foi pelo menos suficiente para me permitir suportar o que acontecerá a seguir. Ela disse, e quando ela se virou para o portal, Clem não conseguiu ver o sorriso louco, e os olhos selvagens que haviam tomado conta de seu rosto. Ele sabia apenas que sua princesa dourada estava fazendo o que precisava ser feito,
e isso era tudo o que ele precisava saber. Irrantel. Philip estava no topo do mundo, assim como Ilma havia prometido. Os outros nobres responderam ao seu chamado, mesmo aqueles que o superavam tecnicamente, afinal ele era aquele que tinha o apoio certo. Amanhã eles estariam se mudando para valer, eles varreriam os nobres da facção real, e dentro de algumas semanas ele seria Filipe, o primeiro rei de Reestize. Então ele invadiria a floresta de Tob com uma justificativa normal de expulsar os membros fugitivos da facção real, e atacando Irrantel de surpresa, com a capital do rei feiticeiro em suas mãos. Certamente a reputação exagerada daquele mágico solitário seria destruída, e as pessoas se aglomerariam sob a bandeira do heróico Philip. E em pouco tempo ele seria o mestre do mundo conhecido. Talvez ele pudesse até ter aquela linda albedo. As mulheres amavam os homens com força, afinal. Era um pensamento agradável de se ter enquanto ele estava deitado sob as cobertas, e ele caiu no sono com um sorriso feliz no rosto. Reino Dracônico. O rei feiticeiro a informou de sua vinda naquele dia, e como resultado, Draudilon ficou igualmente nervoso e aliviado. Ele ouviu que a garota foi encontrada, e estava sendo trazida para vê-la. Ela também foi informada de que ela deve ter todos os nobres responsáveis reunidos no pátio para ele se dirigir pessoalmente. A rainha Draudilon e Vermilion trabalharam horas extras para ficarem prontos. Tudo estava perfeitamente limpo, e a rainha Draudilon estava perfeitamente sóbria. Os nobres que ela havia encarregado do futuro financeiro de seu reino estavam todos reunidos no pátio, e esperavam uma medida de elogios por seu abundante trabalho em nome do reino, enquanto se perguntavam silenciosamente se haveria uma desculpa a ser encontrada para encher ainda mais seus bolsos como resultado do que quer que acontecesse a seguir. O rei feiticeiro passou pelo portal, e Vanisa se aproximou atrás dele. Ela parecia perfeitamente bem, a mesma de quando saiu, e a rainha Draudilon colocou a mão no peito, e suspirou profundamente de alívio. Tanto ela quanto Vermilion se curvaram primeiro ao rei feiticeiro, e então a rainha dracônica tomou a iniciativa, e se aproximou de Vanisa. Eu sinto muito pelo que aconteceu com você. Ela estendeu a mão, e pegou as mãos da garota nas suas. Eu não sabia que você tinha sido roubada de tudo pelos meus nobres, e era meu trabalho saber o que estava acontecendo, portanto, em última análise, é minha responsabilidade. Gostaria de devolver a você tudo o que foi perdido, e aceitar toda a punição que seu mestre decretar para mim. A rainha olhou para baixo envergonhada, baixando a cabeça, e Vermilion parado ao lado dela fez o mesmo. Eu mereço isso, não deveria ter mandado você para casa sem escolta, só estou feliz que você não se machucou. Ela disse suavemente. Eu estava. Vanisa disse suavemente. Oh, você foi curada? A rainha perguntou. Mais ou menos. Mas primeiro, fui torturada a ponto de me matar. Vanisa disse. O rei feiticeiro me disse que minhas costas eram fitas, desde meus ombros até meus pés. Que meus seios tinham uma mensagem final esculpida neles, que meu nariz estava quebrado, e minha língua foi mordida até ser arrancada, fui machucada, e gravemente abusada, e devo ter me matado para não dizer nada a quem me levou. A rainha Draudilon e Vermilion ficaram surpresos com esta descrição clínica de horror. Estou viva, mas estou diferente agora. Ela disse, e flexionou os músculos das costas, abrindo as asas, e até tarde lembrando que não estava vestida de tal maneira que permitisse seu surgimento sem rasgar suas roupas. Lamentável, mas demonstrativa, ela bateu as asas levemente, pairando centímetros mais alto do que a rainha estava, suas presas afiadas, e suas garras como agulhas. Agora eu sou isso, uma fúria do rei feiticeiro, restaurada a este novo estado como um agente de punição e retribuição. Sua voz era calma, clínica e fria, embora seu rosto tivesse uma expressão alegre. E você está aqui para me punir? Draudilon sentiu-se resignada com isso. Eu vim aqui para pedir desculpas. Você não fez nada de propósito, mas eu quero saber quem me levou. Com eles eu posso brincar, com eles eu posso punir. Ela disse. Isso eu nem consigo adivinhar. A rainha respondeu. Vanisa fez beicinho. Majestade. Ela disse a Ains. Posso ter pelo menos um dos nobres com quem brincar. Muito bem. Ains disse magnanimamente. Rainha Draudilon, que entre eles é o pior dos piores em todos os sentidos. Ele perguntou. Conde Lancoptra. Ela disse sem hesitação.
Ele não é apenas um ladrão, ele é um assassino, eu sei, sem sombra de dúvida, que ele matou pelo menos 10 de seus próprios camponeses. Mas eu nunca consegui encontrar uma maneira de derrubá-lo, ele ordenou para muitos homens, e fazer isso teria derrubado todo o reino. Ela disse com pesar. Perfeito. Ains disse. Ele é seu Vanisa. Ela se prostrou diante do rei. Obrigada por sua generosidade, mestre. Ela respondeu, sua voz saltitante desaparecendo, e a sede de sangue aumentando. Agora, vamos visitá-los, mostre-me sua varanda, rainha Draudilon. Ai! Fique comigo para assistir, isso será ilustrativo de como vejo a corrupção. Ela e Vermilion acenaram um para o outro, e inclinaram suas cabeças obedientemente. Dentro de alguns minutos uma Vanisa de aparência muito humana ficou um passo à esquerda do rei feiticeiro, enquanto a rainha ficou um passo à direita, e Vermilion logo atrás, e no centro para ambos, permitindo-lhe uma visão também. No pátio, as bebidas corriam livremente, e os criados distribuíam petiscos deliciosos, enquanto os músicos tocavam em tons suaves para manter uma atmosfera jovial. Quando a rainha bateu palmas lá de cima, todos ficaram em silêncio. Servos estão dispensados, só os nobres merecem essas palavras. Ela gritou, e eles olharam presunçosamente para ela. Primeiro, gostaria que o conde Lancoptra se apresentasse, pois entendo que ele é o mais merecedor de tudo isso. Ains disse com sua voz estrondosa e majestosa, um homem inchado e hipócrita, com uma barba no pescoço, avançou arrogantemente, e curvou-se arrogantemente para a varanda. A seu serviço. Ele disse. Muito bom. Ains disse. Primeiro, deixe-me informar a você, e a todos os seus compatriotas por que estão aqui. Há algum tempo, recompensei essa garota com uma grande riqueza por bons serviços, e enquanto ela tentava usar isso para viver uma vida melhor, todos vocês conspiraram para roubá-la de sua riqueza, você a deixou na sarjeta para morrer na pobreza, e na fome em um casebre impróprio para um cachorro vadio. Ao fazer isso com um servo você também roubou de mim. E ladrões não têm lugar em meu mundo, e isso é tudo o que vocês são, meros ladrões que são incapazes de cumprir as tarefas estabelecidas para vocês por uma rainha honesta. Mas longe de confiar. Os protestos começaram, mas Ains começou a liberar a pressão de sua aura. Eu não me incomodaria em falar com você abaixo de mim. Mas acredito que todos deveriam saber por que estão sendo punidos. E por que devem morrer. Vanisa, pegue o conde, e faça com ele o que achar melhor. Suas asas saltaram, e sua forma mudou. Como você diz, majestade? Ela disse com um olhar alegre, e desceu da varanda, pegou Lancoptra pela barba do pescoço, e começou a subir para o céu. Oi, sou Vanisa, prazer em conhecê-lo. Ela disse enquanto o pegava, e começava a se divertir. O sangue começou a escorrer de cima enquanto risadas loucas e alegres soavam, mas lá embaixo, ninguém conseguia se importar. A pressão que Ains estava exercendo continuou a aumentar. E a aumentar. Eles caíram de joelhos, e depois de barriga para baixo enquanto eram esmagados pelo peso de seu poder. Por favor, por misericórdia soou no início, mas eventualmente eles não conseguiram nem abrir a boca, até que finalmente. Enquanto Vermilion e a rainha Draudilon assistiam em absoluto horror. Os corpos dos nobres foram esmagados em uma pasta vermelha diante de seus olhos. E a pressão cessou imediatamente. O sangue que escorria de cima virou chuva, e finalmente terminou com uma cabeça caindo no pátio, e rolando como uma bola para longe de onde caiu, seguida rapidamente por um corpo barbudo com pescoço inchado que manchou ainda mais o chão de pedra. Quando Vanisa pousou, ela era uma massa encharcada de sangue e felicidade. Ains olhou para os dois, e disse à rainha: Agora, encontre nobres melhores, não me force a fazer outra visita como esta. Draudilon e Vermilion se ajoelharam em submissão. Você não vai, eu juro, senhor. Ela disse. Bom. Ains disse, e Vanisa sorriu feliz, e deu um pequeno aceno atrás dela quando o portal reapareceu, e eles retornaram para Nazarick.